Leite UHT mantém tendência de alta. Captação acelera no Brasil. Vamos trazer mais detalhes. Acompanhe o Paracatu Rural assistindo o nosso conteúdo na sua Smart TV pelo YouTube. Mas inscreva-se em nosso canal. Marque o sininho para receber notificações. Mercado do Leite. Apesar da postura mais retraída do varejo, a indústria manteve tendência de alta nos preços do leite UHT na primeira semana de fevereiro. Com preços elevados, torna-se naturalmente mais desafiador negociar grandes volumes, mas as marcas consultadas relatam que o giro de vendas tem se mantido em um nível razoável. Em São Paulo, o preço médio fechou em R$ 4,40 por litro, alta de 7 centavos por litro em relação à semana anterior. O mercado de mussarela, a tendência tem mostrado uma certa lentidão nas últimas semanas. Diante desse cenário, as empresas têm adotado estratégias distintas. Algumas reduziram os preços para estimular as vendas e garantir fluxo financeiro, enquanto outras, sustentadas por baixos níveis de estoques, optaram por reajustes positivos, buscando compensar os custos de produção, mesmo que eventualmente isso reflita em redução do volume total de vendas. Na média paulista, o preço da mussarela fechou em R$ 32,30 o quilo na primeira semana de fevereiro. Assim como observado nas semanas anteriores, os leites em pó seguem andando de lado em um cenário de estabilidade, com uma pequena diferença entre os preços praticados entre as marcas. Na última semana, o leite em pó integral industrial fechou em R$ 29,00 o quilo e o produto fracionado fechou em R$ 33,20 o quilo. Após o pico da safra de leite nos meses anteriores, a produção nacional entra no seu período sazonal de queda, reduzindo a oferta no mercado. Já a demanda tem mostrado uma certa solidez, sustentando os preços de algumas categorias, como mussarela e leites em pó, enquanto possibilita avanços em outros produtos, como o leite UHT. O IBGE divulgou dados preliminares da pesquisa trimestral do leite, que apontam crescimento de captação láctea no Brasil. E quem conta os detalhes para a gente é o Rafael Mendonça, da nossa redação. De acordo com os dados preliminares da pesquisa trimestral do leite do IBGE, a captação formal de leite no Brasil no quarto trimestre de 2024 totalizou 6,75 bilhões de litros, um aumento expressivo no crescimento de 4,1% em relação ao mesmo período de 2023 e 7,3% em relação ao terceiro trimestre de 2024. Esse volume representa um dos maiores já registrados para o período, ficando atrás apenas do quarto trimestre de 2020, quando a captação atingiu 6,80 bilhões de litros. No acumulado do ano, a captação estimada ficou em 25,15 bilhões de litros, número que também só perde para 2020. O desempenho positivo do setor no último trimestre do ano passado foi sustentado por uma combinação de fatores que favorecem a produção. O preço do leite apresentou significativo crescimento ao longo do ano, especialmente no segundo semestre, o que estimulou a produção. Além disso, os custos de produção permaneceram estáveis, garantindo uma rentabilidade mais elevada para os produtores. O clima também contribuiu para o aumento da produção. Agora, os desafios do segundo e terceiro trimestres, que incluíram catástrofes climáticas no sul do país, uma seca prolongada, temperatura acima da média e queimadas na região centro-norte, o quarto trimestre apresentou condições mais favoráveis para a produção leiteira. No lado da demanda, o mercado interno apresentou maior robustez, o que ajudou na sustentação dos preços no campo e, consequentemente, incentivou os produtores a manterem ou aumentarem a produção.
O Índice Receita menos o Custo de Alimentação, o RMCA, encerrou 2024 em um patamar significativamente superior ao mesmo período de 2023, com crescimento real de 50% no quarto trimestre em relação ao mesmo período de 2023. Dentro do trimestre, dezembro se destacou como o mês de maior captação, com um total de 2,33 bilhões de litros. Esse volume representou um crescimento de 6,4% em relação a dezembro de 2023. O fechamento positivo de 2024, aliado a preços ainda favoráveis e a ausência de grandes desafios climáticos no horizonte, sugere que a produção de leite deve continuar sua trajetória de crescimento no primeiro trimestre de 2025. A expectativa é de uma continuidade na recuperação da captação, impulsionada por um ambiente de mercado mais estável e rentável para os produtores. As informações são do portal Milk Point, direto da redação, Rafael Mendonça. Quando as coisas estão se desmoronando, não tente reconstruí-las por conta própria. Apenas deixe Deus encaixar os pedaços de volta. Se você está enfrentando um problema, existem duas opções. Você pode adorar ou se preocupar. Apenas isso. Isto é o que chamamos de fator da fé. Paulo retrata em Filipenses, capítulo 1, 18 e 19. Por isso, estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. No primeiro versículo, Paulo transmite diversas fontes de força para que você permaneça positivo e feliz, mesmo em tempos difíceis. Primeiro, você tem que manter a perspectiva de Deus em seus problemas. Paulo disse, pois eu sei. É o que você sabe que mantém você caminhando. Paulo sabia que Deus estava trabalhando em meio à luta dele e manteve ao máximo a perspectiva de Deus. Segundo, Paulo tinha pessoas orando por ele e isso lhe manteve em sua jornada. Por isto, ele disse, a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo também mantinha Paulo em seu caminho. Finalmente ele afirma, eu serei posto em liberdade. Paulo tinha fé que Deus trabalharia em seu problema para o bem, porque ele tinha perspectiva de Deus, as orações dos amigos, o Espírito Santo, a fé. Paulo escolheu continuar assim, ou seja, alegre. É sua escolha estar alegre. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.